Vamos agora para o último item, livro No Mundo Maior, capítulo 7º, Processo Redentor. Este capítulo, o assunto que eu selecionei para hoje, personalidade prisioneira da introversão. Olha que interessante esse assunto. Existem outros, mas esse capítulo 7º do livro No Mundo Maior, em que o mentor espiritual é o Calderaro, que orienta André Luiz, ele esclarece para o André Luiz a respeito da personalidade prisioneira da introversão. Olha que interessante. Segundo Calderaro, um mentor deste livro, da série André Luiz, ele diz que existem algumas introversões. Existe aquela introversão positiva, sadia. É aquela que você faz o balanço da sua vida. Você está dentro de si, fazendo uma leitura dos acertos, dos erros, dos ganhos. Essa introversão, ela é positiva. Ok, meus amigos? Ela é positiva. Agora, existe uma introversão maléfica, venenosa. Tome cuidado. Essa introversão, que está no campo da nossa personalidade, ela gera uma prisão. Mas como assim uma prisão? Se eu ando para lá e para cá, eu faço o que eu quero. Mas lembrando, eu estou falando do seu mundo interno. O mundo externo, esse todos nós vivemos. Mas quando nós fazemos o silêncio da noite para dormir, a nossa mente conversa com a gente. Existem algumas introversões que nós fixamos e, às vezes, são difíceis de serem percebidas. Porque essa introversão ela tem a ver com a questão conceitual, definições. Se eu tenho uma definição de paixão como se fosse amor, eu vou viver uma prisão. Porque não é amor, é paixão, é desejo. E eu faço uma confusão mental sem perceber. Me falta educação espiritual. Eu devo me curvar ao sagrado para aprender conceitos, definições corretas. Se, porventura, eu tenho justamente a paixão, imaginando, cogitando que é amor, eu não vou respeitar o meu cônjuge, eu vou relativizar a fidelidade conjugal, isso é uma coisa muito séria na vida da pessoa. Mas como assim séria? Quer um exemplo? Leia o livro Nosso Lar, os amigos certamente já leram. Vocês devem lembrar que existe um daqueles capítulos do livro Nosso Lar, eu acho que é Martírio de Mulher, o nome do capítulo, em que a mãe de André Luiz conversa com o seu filho, ela sai de Alvorada Nova e conversa com o seu filho. André Luiz está no Nosso Lar. E o André Luiz pergunta: mãe, cadê o meu pai? Você sabe o que ela responde, a mãe de André Luiz? Ela fala assim: meu filho, o Laerte, o nome do pai de André Luiz, o Laerte, ele está com as duas mulheres lá no umbral. E essas mulheres impedem que ele possa vir até meu encontro, apesar que eu estou ali, mas ele não enxerga. É próximo disso o diálogo. Então, meus amigos, o pai de André Luiz, Laerte, foi infiel à mãe de André Luiz. Violou uma lei divina. Por efeito e consequência, ele, naquela oportunidade, estava na região do umbral com as duas amantes, que aprisionou ele, que elas aprisionaram ele, a ponto de ele não conseguir ir ao encontro da mãe de André Luiz. Ele criou o que nele? No mundo interno dele. Se ele é infiel, o que ele criou? Uma prisão conceitual. Ele definiu a paixão como se fosse amor. Ele não respeitou o princípio da fidelidade, o dever da vida a dois, porque para ele tanto faz paixão e amor. E ele criou esse conceito erradamente, de forma equivocada,
ele definiu a vida a dois. Eu estou dando exemplo de vida a dois, mas existem outros exemplos que nós podemos definir. Mas esse é muito claro, porque se porventura, das minhas convicções, das minhas mentalidades, de minhas concepções, eu estou de forma imatura conceituando mais o valor do mundo, segundo os valores do mundo transitório, esquecendo o valor em Cristo, o Evangelho do Mestre, naturalmente eu crio uma prisão interna. E esta prisão, que ela é conceitual, e ela irradia emoções, ela cria uma introversão. Eu não consigo sair de mim. E esse é um perigo. Eu gostaria de alertar os irmãos. Quando nós vivemos essas introversões, em que eu não quero me renovar espiritualmente, eu não quero melhorar da qualidade alguns conceitos de vida, definições que eu acreditei estarem corretos, se eu não quero melhorar, suplantar esses conceitos, essas definições, eu me fecho. E perigosamente eu entro no nível mental em que eu crio um circuito mental fechado, uma monoideia, uma fixação mental. Então, segundo o livro Nos Domínios da Mediunidade, mentor Aulus, ele orienta André Luiz. Ele fala o seguinte, o Aulus: aquele que vive nas fixações mentais, isto é, ele se fixou em ideias dominantes, ideias que são miragens, ilusões, se ele não sai desse ambiente mental, dessas conceituações, dessas concepções negativistas, se ele não consegue se libertar desse circuito mental fechado, ele vive numa introversão. Ele está dentro dele e ele não abre os ouvidos. Ele não se coloca como aprendiz. E ele nada ouve, nada sente, além da sua própria loucura. A Nara e mais o outro irmão levantaram a mãozinha. Pode ficar à vontade. Se quiser perguntar, pode ficar à vontade. Ô, Carmélio, essa introversão que você está falando, a gente pode considerar como sendo uma autoobsessão? Ou não? Sim, perfeito. Sim, é uma variação dela. É uma variação dela também. Porque a autoobsessão é quando, de alguma forma, as minhas imperfeições elas estão comprometendo a minha reencarnação. Estou perdendo a harmonia mental. E aí eu não consigo viver com certo equilíbrio. E certamente, esta autoobsessão ela é uma variável dessa introversão. Porque a introversão é quando eu criei uma prisão em mim mesmo, porque eu não escuto, eu não estou na condição de aprendiz. Falsamente, eu me sinto completo em tudo. Orgulhoso, egoísta. Eu não estabeleço mais aqueles diálogos em que eu devo entender que é possível que eu esteja equivocado. Então, essa introversão, que quando o espírito se fecha, quando ele não aceita a condição dele de aprendiz, quando ele não aceita o quadro de luta, a reforma íntima, a renovação do espírito, se ele não aceita nada disso, ele se fecha e, perigosamente, ele vive numa prisão. E a auto-obsessão e a obsessão vão alimentar essa caverna escura que eu criei em mim. Compreendeu, Nai? Parece que outro irmão levantou a mãozinha, fique à vontade. Teve outro irmão. Ele levantou. Acho que foi sem querer. Pode ser sem querer. Pode ser sem querer. Bom, de qualquer maneira, esses conceitos dos livros de André Luiz são conceitos complexos, né, meus amigos? Não é fácil, não, porque o Calderaro, ao apresentar essa... Porque, na realidade, o Calderaro está esclarecendo a respeito de um personagem, esse capítulo, Sétimo Processo Redentor do livro do Mundo Maior. É um personagem que está encarnado, ele está na nossa dimensão física. Ele reencarnou, ele tem em torno de 7 anos de idade, vive num ambiente muito humilde, e ele tem paralisia. André Luiz de Calderaro estão visitando esse irmão, que está no nosso mundo carnal, e esse irmão está inerte, tem paralisia, pouco ouve e pouco enxerga. Mas essa criança de 7 anos de idade, segundo Calderaro,
da encarnação anterior, isto é, a penúltima, ele foi revolucionário. Revolucionário. Fez uma rebelião numa parte de um país, numa região de um país, e ele, utilizando essa revolução, ele torturou, maltratou, prejudicou os seus opositores políticos. Olha que loucura! Olha só que loucura! Isto é, ele desencarnou nessas condições. Quando ele desencarnou, os seus opositores inimigos conseguiram prender esse irmão, e está lá escrito no capítulo. Calderaro diz, ele ficou 100 anos, um século, aprisionado numa região do umbral, recebendo vibrações em seu perispírito de ódio, de vingança. 100 anos, meus amigos. Olha só, a região do umbral, infelizmente, são regiões em que as atitudes de ódio, de vingança, a ausência total do perdão do Cristo prevalecem. E esse irmão ficou 100 anos. Aí ele reencarnou nessas condições de paralisia, pouco enxerga, cego e pouco ouve. Mas o Calderaro diz que, em termos mentais, esse irmão se sente um sentenciado, um condenado, e ele está ali tentando resgatar o passado dele. Então, ele vive a introversão. Essa introversão, ele não consegue sair de si, porque ele viveu essas experiências infelizes que ele mesmo criou numa encarnação anterior, e ele precisa da renovação do espírito. É por isso que, às vezes, quando nós ficamos muito isolados de todos, e pode ser uma auto-obsessão, Naira, tu falou muito bem, todo isolamento, por isso que a doutrina espírita, o livro dos Espíritos, orienta a gente sobre lei de sociedade. Nós não podemos viver estes isolamentos, porque, porventura, podemos viver uma certa influência de algum obsessor que está sugestionando o nosso psiquismo, na nossa mente, através das obsessões, que devemos nos isolar. Eles exaltam a nossa personalidade doente, dizendo que nós somos demais, nós temos uma capacidade para tanto, e a gente vai se isolando de todos, e nesse isolamento, a gente vive uma introversão, isto é, uma prisão de si mesmo, que a gente não escuta mais ninguém, nós não conseguimos viver a condição de aprendizes, estudantes da vida, e com isso perdemos a reencarnação. E por último, vou pedir para a nossa Norma ler. Eu não tinha nem passado, Norma, essa questão, mas agora me lembrei que tem a ver com a personalidade prisioneira da introversão, conforme o Calderaro está esclarecendo. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 464, em que Allan Kardec pergunta sobre a sugestão de um espírito, se uma sugestão pode ser boa ou não. E a resposta é próximo disso, né? Devemos estudar a vida, estudar o caso. Compete-vos discernir. Por que eu estou colocando essa questão? Porque quando a gente recebe uma sugestão de um espírito infeliz, a gente tem que estudar o caso. A gente não pode receber um pensamento e tornar ele banal, porque esse pensamento pode levar a gente a essa introversão maléfica, venenosa, e com isso a gente pode viver alienações perigosas. Tu pode ler, Norma, 464, para a gente finalizar o estudo de hoje, por favor. Pois não, querido. Parte Obrigado. 2ª, capítulo 9, da Intervenção dos Espíritos. Questão 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Resposta: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Muito agradecido, amiga Norma, muito agradecido. Então, vocês percebem que essa resposta da 464, 464 do Livro dos Espíritos diz, é um conteúdo inteligente, importante, porque compete-vos discernir. Quem vive numa introversão, isto é, não ouve ninguém, se isolou de todos,
nega-se de procurar uma instituição espírita ou um grupo religioso para poder se autossuperar. Se ele nega tudo isso, se ele nega a solução da vida dele no campo emocional, ele está numa introversão, ele está numa prisão. Essa resposta da 464 do Livro dos Espíritos diz que devemos estudar o caso. Eu pergunto a vocês, quem vive nesse orgulho, quem vive nesse egoísmo, do mundo interno, em que ele não quer sair desse mundo para poder ajudar os irmãos, para poder avançar a espiritualidade, ele vai querer estudar o caso? Não. Ele vai querer discernir? Não. Porque ele perigosamente se contentou daquilo que ele não tem. Ele vive naquele culto da personalidade que ele tem, que é toda ela está impregnada por vaidade. Por isso que Jesus veio e ditou: negue a si mesmo e tome sua cruz.